Realmente você esquece no dia seguinte, mas esse eu ainda me lembro por qualquer razão. Eu estava numa casa, antes de 5 anos de idade, e nessa casa eu lembro que o céu estava cinza e começaram a chover pedras. E eu ficava assustado e perguntava para uma senhora de idade: o que está acontecendo? E ela falou: vai lá fora olhar, Deus está voltando. Eu saía da casa e via nas nuvens uma silhueta, como se fosse de um homem com uma túnica larga, regendo assim como se fosse um maestro. E eu falava: então Deus vai voltar? Ninguém tinha me falado nada de volta de Jesus, nem nada. Eu era oriundo de uma família que eu posso chamá-la de sincretista e ao mesmo tempo católicos de IBGE. Eu digo isso... Como seria? Eu digo isso não desdenhando a fé dos irmãos católicos que estão nos ouvindo, mas quando eu me refiro a católico de IBGE, é aquela pessoa que não participa dos 7 sacramentos, não vai à missa, ele não frequenta a igreja, não toma a hóstia, não comunga das coisas da igreja, Sim. mas... quando morre alguém, ele manda rezar a missa de 7º dia. Quando nasce uma criança, ele manda batizar. E quando o IBGE bate na porta e pergunta religião, ele fala católico. Entendi. Mas é o católico de IBGE. E além disso, eram sincréticos, porque também havia uma mistura com o espiritismo e tudo mais. E somado a toda essa coletânea religiosa meio confusa, a minha mãe, às vezes, ela ia... quando tinha um missionário, ela ia no missionário, colocava o copo lá em cima do rádio para o missionário e também ia ao centro espírita e também rezava a Ave Maria. Sim, sim. E além disso, posso dizer assim, uma pocilga de emoções. Por que eu estou dizendo? Muita violência doméstica, desajustes e tudo mais. E eu sentia que em Deus eu teria um refúgio contra aquelas dores emocionais que eu já trazia desde a infância. Isso você sozinho. Sozinho. Sem ninguém te doutrinar, sem ninguém te passar nada. Eu só fui ter algum conhecimento de religião, digamos assim, quando eu já estava aí com os meus 7 anos, aproximadamente, 6, 7 anos, que uma senhora, muito amiga da minha mãe, que eu considerava tia, apenas de consideração, falava assim: Edith, o nome da minha mãe, você tem que criar esse menino numa religião e vou mandar ele para a igreja. E minha mãe não gostava do padre, não gostava da missa, e os filhos dela passavam domingo para me levar para a missa. Então ali eu comecei a entender o que era Bíblia, aquela coisa toda e tal, e fui crescendo até com o desejo de ser padre. Depois, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive uma guinada, quando eu descobri na Bíblia algumas coisas que não eram muito coerentes com aquilo que eu... Aliás, na verdade, aquilo que eu pensava não era muito coerente com o que eu estava descobrindo na Bíblia. Sim. Então, a partir disto, eu resolvi mudar de religião, entreguei minha vida a Cristo. Eu digo reentreguei, porque, na verdade, eu já amava Jesus desde os 4 anos. Mas eu não sabia o tanto de coisas que me diziam a respeito dele. Sim, eu não sabia que ele ia voltar, eu não sabia que ele era o Filho de Deus, o significado da morte na cruz do Calvário. E cada dia que eu fui descobrindo, eu fui me apaixonando mais e mais, e estou nessa caminhada com Jesus até hoje, numa faculdade que não encerrará nessa terra. Eu também estou nessa.